Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 8 de fevereiro, e hoje a Igreja celebra São Jerônimo Emiliano, presbítero, que viveu no século XIV em Veneza, na Itália, e foi o fundador da congregação da Ordem dos Clérigos Regulares, destinada a atender as crianças órfãos e os pobres. O Papa Pio XI o nomeou padroeiro dos órfãos e dos jovens abandonados. Também celebramos Santa Josefina Bakhita. Nasceu no Sudão, na África, e foi a primeira santa do continente africano. Viveu como escrava muitos anos e se tornou religiosa na congregação canuciana. Faleceu em Vêneto, na Itália, e o Papa São João Paulo II a canonizou em outubro do ano 2000. E foi o milagre de uma brasileira da cidade de Santos, São Paulo, que a levou à glória dos altares. E nós vamos meditar nessa terça-feira no Evangelista Marcos, no capítulo 7, os versículos de 1 a 13. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. E seguem outros costumes que receberam por tradição. Os fariseus e mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são os preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus e de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbom, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou a sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Irmãos e irmãs, não podemos deixar de lado os ensinamentos da lei de Deus para seguir os preceitos e a tradição humana. A mensagem deste Evangelho é muito atual e nos motiva a fazer uma profunda reflexão sobre como estamos conduzindo a nossa vida de cristãos comprometidos com a palavra de Jesus. Os nossos gestos, comportamento,
palavras e ações devem ser pautados pelo amor de Deus que Jesus veio nos revelar. Assim como aqueles fariseus e mestres da lei, nós também muitas vezes esquecemos de que o mandamento de Deus, na realidade, é o amor. E Jesus veio nos ensinar a amar como Deus Pai nos ama. Os mandamentos da lei de Deus nos foram dados para iluminar o nosso caminhar e não podemos substituí-los para seguir formalidades deste mundo. Nossas ações apenas exteriores, as nossas palavras e atitudes falsas nos desviam do verdadeiro caminho e nos tirando a chance de ser felizes ainda aqui nesse mundo. Seguir a tradição é andar conforme a onda do mundo e até naquilo que oferecemos a Deus, mas descuidamos de nossa obrigação de cuidar muitas vezes de nossos pais e mães e pessoas necessitadas. Tudo isso não tem nenhum valor diante de Deus. Não podemos nos desviar e nem confundir as nossas oferendas as coisas, e uma coisa é o que se deve fazer em benefício do pobre, e outra coisa é o que se deve fazer para Deus. E uma complementa a outra, e se não nos conscientizarmos disso, Jesus também nos dirá: de nada adianta o culto que me prestam, são doutrinas e preceitos humanos. E perguntemos: você tem deixado de ajudar alguém da família porque está ajudando, por exemplo, numa igreja ou numa comunidade? Qual é a sua atitude antes de ir para a celebração eucarística? Como você vê as pessoas a quem encontra na igreja no dia a dia? São perguntas, irmãos e irmãs, que estão muito bem encaixadas dentro do texto do Evangelho de hoje. E é por isso que precisamos, de fato, meditar nas nossas atitudes e intensificar nossa oração, pedindo a Deus pelos nossos irmãos enfermos, pelas pessoas que nos pedem orações e os profissionais da saúde, para que tenham força, disposição para ajudar tantos e tantas irmãs nossas por esse mundo afora. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.